Oi, pessoal do quarto ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai para a nossa aula de matemática, mais uma aula, conteúdo novo. A gente vai abrir lá na parte de subtração. A gente viu aí na unidade anterior que a gente estudou um pouquinho sobre adição e adição com reagrupamento, que é quando o meu número passa para a casa das dezenas e eu preciso somar aquele número sem esquecer que ele está lá em cima. E a gente praticou alguns exercícios também desta forma. Hoje a gente vai aprender a outra operação, a operação inversa à adição, é a subtração. Então, abre só o livro lá na página 42. Hoje a gente tem bastante exercício para treinar essa parte de subtração. Existem atitudes que o consumidor pode ter para não ser lesado ao fazer compras. Uma delas é checar na balança se a medida de massa indicada na embalagem do produto está correta. Pensando nisso, Pedro resolveu checar se o pacote de carne que estava comprando tinha realmente 2.184 gramas. Ao fazer a pesagem, ele verificou que, na verdade, o pacote de carne tinha apenas 1.965 gramas. Então, olha lá, o Pedro foi fazer a compra, comprou uma carne que na embalagem estava marcando que tinha 2.184 gramas, porém, quando ele pesou, ele verificou que tinha só 1.965 gramas. A número 1 aí da nossa primeira página de matemática, que é a introdução à subtração, ela está questionando como você faria para determinar quantas gramas de carne faltavam no pacote que o Pedro estava comprando. Então, como que eu sei quantos gramas estavam faltando? Eu tenho que pegar o número que apareceu na balança, 1.965, e subtrair 2.184. E aí, quando eu faço essa subtração, eu vejo quantas gramas estavam faltando nessa embalagem, que é a conta de subtração, certo? Com seus colegas e os professores, conversem sobre os cuidados que o consumidor deve ter para não ser lesado na compra. O que ele quer dizer? Se você está pagando por um produto que na etiqueta está falando que tem um valor de gramas, porém, quando você vai pesar esse produto ele está abaixo, você está sendo prejudicado, ou seja, você está pagando por um produto que, na verdade, não está cumprindo com o que está ali dentro, né? Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai no mercado, além de observar as etiquetas de classificação que a gente estudou ontem, é também verificar se o preço que a gente está pagando é o mesmo que está dentro na gôndola, né? Na prateleira do mercado. Então, a gente tem que olhar a descrição certinho e ver se aquele preço corresponde ao produto e se esse produto está dentro do que está sendo falado na embalagem também. Olha aqui a dica que ele fala. Verifique se o preço apresentado na caixa é o mesmo indicado na prateleira. Tá vendo? Bom, pensando aí nessa parte de ser prejudicado, que se a gente não faz as contas direito, a gente acaba pagando mais caro, a gente vai fazer os exercícios da página 43. Vai aprender a usar a subtração com reagrupamento, que a gente chama assim, é aquela que a gente pega emprestado, a gente já treinou isso também na escola. Para determinar quantos gramas de carne faltavam no pacote, calculamos 2.184 menos 1.965. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Olha lá. Veja como podemos efetuar essa subtração usando o algoritmo. Então, a gente vai começar. A gente sabe que toda vez que a gente vai fazer uma subtração, o nosso caminho sempre é do final para o começo. Então, eu vou começar sempre da casa das unidades. Eu não posso começar da unidade de milhar, que é a última casinha que vocês estão vendo aqui, ó. A gente começa pela unidade, tá? Sempre pela unidade. Em qualquer conta vai ser sempre pelo último número do nosso número que aparece. Então, vamos lá. Ele tinha lá 2.184 gramas menos 1.965. Meu número maior foi para cima, o número embaixo é o menor. O que eu vou fazer? Precisamos subtrair 5 unidades de 4 unidades. Ou seja, a gente está nesse campinho aqui, ó. Tá vendo? Tirar 5 de 4. Mas isso não é possível, porque se eu tenho 4, como que eu vou tirar 5? Não consigo fazer isso. Então, o que a gente vai precisar fazer? Olha lá. Como não é possível, trocamos uma dezena por 10 unidades, ficando com 7 dezenas e 14 unidades. Ou seja, vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho o número 8 e o número 6. Se o meu 4 não consigo tirar 5, ele vai pedir emprestado para o meu vizinho, né? Ele vai solicitar aqui, ó, para o número 8,
uma dezena emprestada. Então, se eu tiro 8 menos uma dezena o que é? Uma dezena é um palitinho com 10 unidades. Se eu tiro uma dezena desse número 8 e ele vai passar para o outro lado, ele não pode passar como barrinha. Ele vai passar como o quê? Ele vai passar como quadradinhos. Vai virar 10 unidades para o outro lado. Se eu tirei uma dezena do meu número 8, ele vai ficar com 7. E se eu acrescentei uma dezena ao meu número 4, ele vai virar 14. Então, olha lá. Aqui eu tenho 14. E agora, 14, eu consigo tirar 5, não consigo? O que eu posso fazer para me ajudar? Ao invés de tentar fazer a soma do 14 menos 5, eu vou olhar para o meu número 5, tá vendo? E vou perguntar, se eu tenho 5, quanto falta para eu conseguir chegar no 14? E vou fazer o cálculo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, para chegar lá no 14, eu tenho 9. Ou seja, 14 menos 5, eu vou ter o número 9. Entenderam? Bom, então eu sei que 4 menos 5, que virou 14 menos 5, vai dar 9. Agora a gente vai para a segunda parte. A gente resolveu a unidade, a gente vai passar para a segunda parte. Segunda parte é de dezenas, olha lá. De 7 subtraímos 6. Por quê, pessoal? A gente tinha o número 8, não tinha? Tínhamos aqui o número 8. Porém, a gente emprestou uma unidade, uma dezena dele, para a unidade, porque o 4 não conseguia sozinho tirar o 5. O 8, então, virou 7 aqui, porque ele tirou uma dezena. 7 menos 6 é 1. Se eu tenho 7 e tiro 6, eu fico com 1. Então, faço essa parte da dezena. Agora, a gente vai para a terceira parte. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo do final para o começo. A nossa terceira parte é a parte das centenas. Vamos prestar atenção. Precisamos subtrair na centena. Olha a centena. A gente tem o número 1 e 9. A gente precisa tirar 9 centenas de uma centena. Como não é possível, o que a gente vai fazer de novo? Vai trocar uma unidade de milhar, que está aqui ó, do lado, por 10 centenas. Se aqui eu tinha o número 8, e aí quando ele perde uma dezena, que ele vira uma unidade para cá, ele vira 14, bom, aqui, se eu vou transformar uma unidade de milhar em uma centena, eu vou ficar com uma unidade de milhar aqui no lugar do 2, e vou acrescentar uma centena, e vou ter o número 11, certo? Em seguida, o que a gente vai fazer? O mesmo procedimento. Eu vou olhar para o meu número 9 e vou perguntar, do 9 para o 11, quanto falta? 9, 10, 11, tá? Faltam 2, então 11 menos 9, vou ter 2. Nós vamos agora para a quarta parte. A gente fez a unidade, a dezena, a centena, e nós vamos para a unidade de milhar. Vamos para a unidade de milhar. Nós tínhamos 2 unidades de milhar, porém a gente precisou emprestar uma centena aqui, ó. Bom, se eu fiz uma unidade de milhar minha virar uma centena para emprestar para o meu vizinho, que estava lá pobre, coitado, não conseguia tirar 9 dele, eu fiquei com 1 e sobrou 1 aqui. No lugar desse 2, eu fiquei com 1. Tá vendo o número lá em cima representando? Bom, uma unidade de milhar menos uma unidade de milhar, eu vou ficar com 0, nada, tá? Então, essa é a forma que a gente pode fazer passo a passo. Ou então, a gente pode fazer dessa forma aqui também, olha lá, que fica mais fácil para vocês visualizarem tudo junto. 2.184 menos 1.965. Olhando tudo junto. 4 menos 5, eu não consigo, porque o 4 é menor. Quando o número de cima for menor que o de baixo, eu não consigo tirar. Mesmo quando for o 0, tá? Mesmo quando essa parte de cima tiver o 0 e o número for menor, eu não vou colocar o mesmo número. Não é que nem na adição. Na adição, quando tem o número de cima 0, eu só copio de baixo, porque nada mais algum número vai dar sempre o número.
Na subtração é diferente. Se meu número de cima for o 0 e o de baixo for diferente dele, for 5, 3, 9, qualquer outro número, eu preciso fazer o empréstimo, tá? Então, olha lá. 4 menos 5 eu não consigo, vou pedir para o meu vizinho uma unidade emprestada. Então, eu tirei uma unidade daqui, ele ficou com 7, a minha dezena. E a minha dezena que eu emprestei virou 1 aqui, virou número 10. 10, no caso, mais 4, eu vou ter o 14. 5, para conseguir chegar lá no 14, é 9. Aqui eu tirei uma dezena, vou fazer o 7 menos 6, que vai dar 1. E esse, na minha centena, o meu 1 também é menor do que o meu 9, eu preciso de uma centena emprestada. Então, eu vou pedir para a minha unidade de milhar uma centena emprestada. Ela vai me mandar uma centena emprestada. Aqui eu vou ficar com o número 11. E o meu 9 para chegar no 11 vai dar 2. Aqui, na minha unidade de milhar, eu tinha 2, emprestei 1, fiquei com 1. 1 menos 1 é igual a 0. Lá na adição, a gente aprendeu que cada númerozinho ele tem um nome dentro da adição. Então, tem a parcela, número primeiro, a segunda parcela e a soma. Na subtração, a nossa primeira linha ela recebe o nome de minuendo, estão vendo? A segunda linha ela se chama de subtraendo. E o nosso resultado se chama diferença. Então, os elementos da subtração são o minuendo, que é o número de cima, subtraindo, que é o número de baixo, e a diferença, que é o resultado, diferente da adição, tá bom? Minuendo, subtraindo e diferença são os componentes aí da nossa subtração. Pessoal, então fazendo essa conta, a gente chegou a que conclusão? Faltavam 119 gramas de carne no pacote que o Pedro estava comprando. Ele estava comprando um produto que tinha uma quantidade de gramas menor do que ele esperava. Bom, pessoal, agora a gente vai para as atividades lá da página 44. Pensando nisso que a gente já explicou, entendeu, a gente fez alguns exercícios sobre isso também na sala, vale recordar. A gente vai efetuar o cálculo do número 1, letrinha A e letrinha B, 5.618 menos 3.725 e 76.131 menos 58.024. Importante para fazer essa atividade. Coloque o número embaixo do número. Tá? Então, na hora de fazer a atividade, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e dezena de milhar embaixo de dezena de milhar. Para que vocês não se percam, tá bom? Preste atenção, porque essa atividade vai precisar de empréstimo. Todas as atividades vão necessitar de realizar esse reagrupamento que a gente aprendeu a fazer. Número 2. Silvia efetuou os seguintes cálculos mentalmente. 1.570 menos 1.190 é igual a 1.570 menos 200 mais 10. 1.370 mais 10 é igual a 1.380. 5.330 mais 580 é igual a 4.330 mais 600 menos 20. 4.930 menos 20 é igual a 4.910. Então, foi cálculo que ele resolveu fazer da forma dele. E agora ele pede para a gente efetuar mentalmente os cálculos abaixo. Esses são os cálculos. O que ele está pedindo para que a gente faça? Ele pega um valor aproximado e calcula. E soma a quantidade que ficou ainda pendente. Vocês vão resolver da mesma forma, do método de vocês, essas opções aqui, essas contas A, B, C e D, tá? Usando uma calculadora, efetue os cálculos e escreva os próximos números da sequência até obter um número entre 0 e 100. Bom, olha lá, ele começa. 910 mais 121 é igual a 1.031. 1.031 menos 347 é igual a 684. 684 mais 121 é igual a 805. 805 menos 347 é igual a 458.
Eu vou fazer na calculadora, então, o próximo passo. O que eu vou fazer? 458 mais 121. E o resultado eu vou pôr na linha que está aí no livro de vocês. Bom, acabou? Não. Ele quer que a gente chegue no número entre 0 e 100. O próximo número que eu vou somar aí não está entre esse número. Então, eu vou continuar até chegar em um número que está entre 0 e 100. Tá? Seguindo a sequência. Faço a conta, 458 mais 121, meu resultado menos 347, até eu chegar em um número de uma unidade só, tá bom? Número 4 agora. Veja abaixo uma maneira de obter resultado aproximado de 2.480 menos 2.210, arredondando cada número para a centena mais próxima. Ou seja, olha o que ele fez. 2.480. Ele está mais próximo de 2.500. 1.210 está mais próximo de 1.200. Então, significa que 2.480 menos 1.210 dá aproximadamente 1.300, tá? Aqui ele fez o arredondamento para ter uma noção de quanto isso vai dar. Bom, assim como apresentado, determine o resultado aproximado de 9.780 menos 5.310. Que é que eu vou fazer? Qual é o número mais próximo de 9.780? Ele é o 9.700 ou ele é o 9.800? E vou colocar no quadro. E de 5.310? É o 5.300 ou é o 5.400? Depois que eu arredondar os números, eu vou fazer a subtração deles e assim obter um número, um resultado aproximado, tá? Vou fazer isso na A e vou fazer isso na B. Número 5. Veja como podemos calcular 3.906 menos 2.528 usando o algoritmo. Complete o quadro de ordens à medida que os cálculos vão sendo realizados. Então, olha aqui. Nós vamos completar o que está faltando de informação desse quadro, tá bom? Então, primeiro, perceba que não é possível subtrair 8 unidades de 6 unidades e que não há dezenas para serem trocadas por unidades. Vocês estão vendo aí no quadro? Ele tem 6 unidades e 8 dezenas. Eu não consigo tirar 6 de 8. E aí, o que acontece? Geralmente a gente ia pegar emprestado, não ia? Porém, pessoal, olha o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui no meu vizinho, ele também não tinha nada para me emprestar. Nesse caso, se depois da unidade a minha dezena não tem número para empréstimo, eu vou pular para outra casa. Então, ele vai lá na casa das centenas. E aí, o que vai acontecer? A minha centena vai emprestar uma dezena para o lado. Então, aqui tinham 9, emprestou uma centena, ficou com 8, e a minha dezena recebeu a centena e virou 10. Bom, e aí o que acontece? Chegou ali na dezena, virou 10. Eu vou para a segunda parte. Ainda não chegou na unidade, ou seja, a unidade ainda está precisando dessa dezena. Bom, então aqui, que era 10, que eu já pegou emprestado uma centena, ele vai continuar até chegar na unidade. Sai daqui uma dezena, vira aqui 10 unidades. Então, no final, número 6 virou 16. Se eu emprestei uma dezena daqui, que era o número 10, ele ficou com 9. Então, agora ele já não vale mais 0. Esse número vale 9, certo? 8. Para chegar no 16, quanto vai dar? Aí vocês vão colocar aí no livro de vocês. Qual é o resultado que vai dar aqui? Só esse número, tá? Depois a gente vai para a terceira classificação. Já que a gente completou o número da unidade, que é o 8 para chegar no 16, eu vou realizar as outras contas. E aí, fácil, é só você fazer a subtração. 9 menos 2, 8 menos 5 e 3 menos 2. E vocês vão achar o resultado. A número 6, ela pede para a gente fazer os cálculos que estão na letrinha A e na letrinha B. Também a mesma coisa. Vou colocar a conta no quadrado e vou deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, assim por diante, e realizar a subtração. Lembrando que, na subtração, quando o meu zero está no minuendo, eu preciso solicitar empréstimo
se o número de baixo for maior do que 0, tá? Eu não posso copiar um número, que nem na adição a gente faz. Por exemplo, 0 menos 6, eu não consigo tirar. Eu vou ter que ver com o meu vizinho. Se o meu vizinho tiver, eu vou pegar emprestado. Se não, eu passo para a centena. Se a minha centena também não tiver, eu passo para uma unidade de milhar, até conseguir transformar o meu número, a minha unidade, em um número maior para que eu possa realizar a conta. Combinado? Página 46, exercício 7 agora, tá? O esquema abaixo mostra a distância em metros entre alguns lugares de uma cidade. Então, olha lá, tem a lanchonete, supermercado, posto de combustível e a escola. E ele pede na letrinha A: quantos metros serão percorridos para ir do supermercado até a escola passando pela lanchonete? O que eu vou ter que fazer, pessoal? Ele está aqui, ó, no supermercado. Ele quer saber quanto que dá em metros para ele chegar lá na escola, ó, supermercado e escola, passando pela lanchonete. Ou seja, se ele seguir daqui e fizer esse caminho, quanto que vai dar? Para fazer isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou observar os números e realizar uma soma, tá? Do número que aparece entre o supermercado e a lanchonete e do número que aparece da lanchonete entre a escola. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que pelo caminho do combustível. Ou seja, ele vai sair do supermercado, passar pelo combustível e chegar na escola. Vou realizar também a conta dos dois números que aparecem nesse caminho. E assim eu vou descobrir quantos metros ele vai gastar. Depois a letrinha B pede pra gente: qual dos caminhos do item A é o mais curto? A diferença é de quantos metros? Então, olha aqui. O A, ele pediu o caminho da lanchonete e do posto de combustível. Essas duas contas, elas vão dar um resultado. E ele pergunta: qual é dos caminhos o mais curto? Eu vou observar se a lanchonete deu um número menor ou se o combustível foi menor, o caminho do combustível. E vou colocar o resultado. Olha, o caminho pelo combustível ou pela lanchonete são os mais curtos. Depois ele pede para fazer o cálculo da diferença. Qual é a diferença em metros? Quanto que dá a menos que o outro? Pessoal, toda vez que eu escutar, ouvir, ver essa palavrinha aqui, ó, diferença, quando pede cálculo de diferença, é conta de subtração. Por quê? O resultado da nossa conta de subtração a gente não chama de diferença. Então, toda vez que eu escutar qual é a diferença entre tal, ou quanto que é a diferença, significa que vou precisar fazer uma conta de subtração. Nesse caso da letrinha B, ele pede para a gente pegar o caminho da lanchonete, o caminho do combustível e fazer uma subtração, para ver quantos metros de diferença dá entre um e outro. Eu vou fazer a subtração desses dois números que eu tenho e descobrir quantos metros que tem de diferença um do outro. Letrinha C. Calcule o comprimento de dois caminhos da lanchonete até o posto de combustível. Um deles passando pelo supermercado e o outro passando pela escola. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente fazer mais ou menos o mesmo exercício, só que agora ele quer que a gente saia da lanchonete e vá até o posto de combustível. Um desses caminhos eu vou passar pelo supermercado e no outro caminho eu vou passar pela escola. Eu vou realizar então aqui nesse espaço duas contas, igual eu fiz no exercício da letra A, só que agora fazendo o cálculo do caminho da lanchonete até o posto combustível, passando pelo supermercado primeiro e depois passando pela escola. Vou anotar o resultado aqui. Depois, o item de baixo da letra C é: a diferença entre esses caminhos é de quantos metros? Olha lá a palavrinha diferença aparecendo de novo, tá? Eu já expliquei para vocês que quando essa palavrinha aparece, eu faço uma conta de subtração. Vocês têm que identificar quais são os números aí que vocês vão precisar fazer a conta de subtração. Número 8. Sem efetuar cálculos por escrito, ligue cada subtração ao seu resultado correto. Então, eu tenho aí 4 tipos de subtração. Vocês vão fazer as continhas mentalmente. Então, eu vou olhar 2.604 menos 928 e eu vou tentar pensar em qual é o resultado dela.
Isso sem anotar, só calculando de olho, tá? Olhando e calculando. Depois, vocês vão fazer, se necessário, né, para verificar a resposta, no quadro abaixo, as continhas e ver se vocês ligaram certo, tá bom? Número 9. Lucas está analisando os valores de celulares e capinhas para comprar. Tenho R$ 1.800 para comprar um celular e uma capinha. Aí ele tem o celular A, 1.350, celular B, 1.650, celular C, 840, capinha R$30 e capinha 2, R$25, que ela é a mais protegida. O que ele está perguntando na letrinha A? Usando os dados da imagem, elabore 2 perguntas que possam ser respondidas por meio de adição ou subtração. E peça ao colega que resolve depois, verifique se as respostas que ele obteve estão corretas. O que vocês vão fazer? Vão tentar montar 2 probleminhas para mim. Um probleminha vai ser sobre adição e o outro probleminha sobre subtração. Como a gente não tem como mostrar para o colega, vocês podem fazer o exercício por escrito e resolver deixar registrado no caderno. Vocês vão olhar aí o que o Lucas está tentando comprar e vão formular um probleminha em que a primeira solução seja resolver uma adição e a segunda solução do problema seja fazer uma subtração. 2 probleminhas, combinado? A letrinha B era caso a gente estivesse em sala de aula, tá? Então a gente vai pular ela, a gente não vai fazer, até porque ela era sobre discussão de como a gente resolveu esse problema. A gente pode fazer isso depois que a gente voltar para a escola. Nós vamos para número 10. Observe como Jorge e Estela estão resolvendo um cálculo que a professora passou da lousa. Então tá lá o cálculo. Complete o cálculo abaixo de maneira que a igualdade seja verdadeira. Primeiro membro, 2.000 mais 130 é igual a segundo membro, 1.970 mais 160. Aí tem o cálculo. 2.000 mais 130 mais é igual a 1.970 mais 160 mais. Bom, vamos ao jogo por partes, tá bom? O Jorge, ele anotou a seguinte continha. 2.000 mais 130 mais 1.000 é igual a 1.970 mais 160 mais 1.000. Ou seja, o resultado de 2.000 mais 130 mais 1.000 é igual ao resultado de 1.970 mais 160 mais 1.000. E a Estela optou por outra coisa, ela optou de outro modo. Ela fez 2.000 mais 130 mais 32 é igual a 1.970 mais 160 mais 32. Então, o resultado da conta de 2.000 mais 130 mais 32 é o mesmo resultado de 1.900 mais 160 mais 32. É isso que eles quiseram dizer aí. Letrinha A. Jorge e Estela acertaram a questão? Por quê? O que eu vou ter que fazer então, pessoal? Eu vou precisar fazer as contas do Jorge e da Estela e ver se o jogo deles está certo ou está errado. Vou ter que primeiro fazer essas continhas do Jorge para verificar se a primeira conta aqui dá a mesma que a segunda e a Estela também. Letrinha B. Como você resolveria a questão proposta na lousa? E você, como é que você completaria aqui para que essa primeira conta, primeiro membro, seja igual ao segundo membro? Que números que você colocaria ali na lousa? Letrinha C. Agora preencha os espaços no cálculo abaixo de maneira que a igualdade seja verdadeira. Então a gente tem 15.000 mais 13.000 é igual a 16.000 mais 12.000. 15.000 mais 13.000 menos é igual a 1.200 mais 12.000 menos. Ou seja, agora eu vou trocar, não é mais adição, eu vou fazer a subtração para que um resultado dê igual ao outro, tá bom? Aí no final dessas atividades tem uma dicasinha ali, bem legal. Ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número a ambos os membros de uma igualdade, elas não se alteram. Então, tem uma dica para que vocês possam fazer esses últimos exercícios, tá? Para a gente pensar. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios, trabalhando um pouquinho mais sobre como que eu faço essa subtração.
e vocês vão conferindo as respostas. Não tem necessidade de me encaminhar a foto dos exercícios feitos, tá bom? Esses exercícios são para que vocês iniciem, comecem a aprender um pouquinho sobre a subtração e já reforça também aquilo que a gente trabalhou. Feita a atividade, tudo certo. Qual é a nossa tarefa da semana de matemática? Se vocês observarem aí no nosso livro, na página 49 dele, tem um jogo de ábaco. Mas a proposta seria super legal se a gente estivesse dentro da sala de aula para poder fazer esse jogo do ábaco. Pensando que a gente está em casa e que a gente ainda não consegue brincar todo mundo com o ábaco, qual a proposta? A proposta é que vocês façam um ábaco usando o material de casa. Então a gente sabe que o ábaco ele serve para que a gente possa utilizar na matemática e que ele tem, né, uma base para que eu possa encaixar as pecinhas no local correto conforme a classificação. Vocês vão precisar montar esse ábaco, cada um monta o seu de forma individual, tá certo? Usando uma base bonitinha, pode ser feito com macarrão, com espeto, e aí as pecinhas vocês podem pensar em qualquer pecinha que dê para encaixar, pode usar papelão, pode usar papel, pode usar caneta colorida, podem ficar à vontade, tá? Vocês vão montar esse ábaco e registrar com uma foto. Essa atividade que vocês estão recebendo hoje é só para a semana que vem. Então vocês têm aí esses 7 dias agora para poder construir e confeccionar um ábaco de forma criativa. Eu vou mandar para vocês também algumas fotos, sugestões de como esse ábaco pode ser construído. O importante é que vocês não precisem sair de casa para ir atrás de qualquer material para construir esse ábaco. Usem aquilo que vocês têm em casa, tá? E aproveitem o final de semana para poder fazer esse ábaco, ou tire o dia de hoje, né, para confeccionar esse ábaco. Essa vai ser a nossa atividade de matemática, e depois vocês podem usar esse ábaco para brincar, e a gente pode levar para a escola também para mostrar para os amigos. Mandem as fotos para que fique registrado certinho que vocês fizeram esse ábaco. Um beijão e até sexta-feira na nossa aula de ciências, tá bom? Amanhã é feriado, não tem aula na plataforma. Podem tirar esse dia também para fazer esse ábaco, vai ser super legal. Beijão, turma!